Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vim dividir com vocês um teste, né, uma experiência de cultivo, que há cerca de um ano, né, eu comecei, né, esse teste e hoje, né, eu tenho um resultado, né, satisfatório para estar apresentando para vocês. Como muitos sabem, né, eu moro aqui no interior de Goiás, né, é uma região que é bem quente, bem seco, né, é um local, assim, que muita gente, né, praticamente 90% das pessoas dizem que é impossível cultivar as Miltoniopsis, que são plantas, né, que gostam aí de um clima mais quente, mais frio, né, onde a temperatura máxima aí seja em média de 23 graus, né? Essa planta em ambientes com temperaturas aí de até 26, né, que chega aí a atingir a 26 graus, dificilmente floresce. E em temperaturas que chegam a 30 graus em média, né, muitas vezes elas morrem, né, bem rápido, muito facilmente. E aqui, né, na minha região, a nossa temperatura aqui ultrapassa fácil, né, essa medida, porque o clima aqui é bem quente, a gente tem uma umidade muito baixa, certo? Então o pessoal costuma dizer que é impossível cultivar Miltoniopsis aqui no interior de Goiás. E então eu resolvi, né, pegar esse desafio e fazer o teste, né, tentar cultivar essa planta. Eu adquiri esse exemplar, era uma muda pequena, tá? Era uma planta que tinha em média de 3 a 4 bulbos apenas. Eu não me recordo ao certo a quantidade de bulbos. E está fazendo hoje, né? A gente está fazendo cerca de 11 meses e alguns dias, tá? Que eu adquiri essa planta e resolvi testar, né? Ver se eu conseguia cultivar. Eu peguei essa planta no fim das águas, né, passadas do ano passado, para tentar cultivar ela durante o período de seca, que é o período mais quente do ano, né, aqui pra gente, onde as temperaturas aí ficam altíssimas, então é bem complicado conseguir adaptar, aclimatar plantas nesse período. E então eu resolvi fazer esse teste, né, e adquirir essa planta. No começo ela sentiu bastante, ela deu uma amarelada nas folhas, né? Eu fui mudando ela dentro do orquidário, mostrando, né, ambientes diferentes, né, para o vegetal da planta, fui colocando em determinados locais até conseguir, né, um resultado, né, onde eu vi ali que a planta respondeu, né, o local. Então, assim, ela estava bem amarela, bem desidratada, né? Mesmo fazendo bastante rega, ela estava desidratando. Então, eu comecei, né, o cultivo, né? Comecei na tela de sombreamento de 50%, né? Então, ela sentiu bastante. E aí, eu fui trazendo ela para as áreas mais sombreadas, né? Eu passei ela para uma tela de sombreamento depois. Ela ficou cerca de uns 2 meses, tá? Na tela de sombreamento de 50%. Depois disso, ela foi, né? Passei ela para o ambiente com tela de sombreamento de 70%. Então aí ela deu uma melhoradinha, sabe? Ela voltou um pouco a cor, né? O verde. Mas ainda não ficou legal. Aí eu deixei cerca de mais uns 2 meses e meio, mais ou menos, né, sobre o cultivo de 70%, para dar um tempo para a planta ali tentar se adaptar. Eu vi que ela ainda não estava respondendo, então eu levei ela para o sombrite, né, para a tela de sombreamento de 80%. Então aí ela começou, né, a despertar, ela já veio uma brotação. Então eu vi que ela começou a retornar a cor, né, esse verde. Esse verde dela é um verde claro, mas é natural dessas plantas. Todas elas têm o vegetal, né, nesse tom de verde claro.
Eu acho até bonito, né, esse tom de cor, esse verde em específico. Então aí, assim que eu passei essa planta para o 80%, ela começou já a me responder, né? Já veio uma brotação, mas veio fraca, né? E as regas, eu estava fazendo regas todos os dias, né? Como o meu ambiente aqui, né? A rega é geral para todas as plantas, é automática. Então, molhava, né? Uma vez ao dia, tudo certinho. E mesmo assim, estava pouco para essa planta, né? Ela estava me respondendo, ela tinha melhorado bastante, né? Do início, mas não estava satisfatório. Então eu resolvi, além de estar sobre o cultivo, né, na tela de sombreamento de 80%, eu procurei um cantinho onde estava mais protegido ainda, né? E aonde tinha uma corrente de ar menor. Não estava sem ventilação, porque a ventilação é essencial para o cultivo das plantas. Mas só que tinha uma corrente de ar mais leve, vamos dizer assim. E coloquei ela sobre uma bancada, né? Ela estava suspensa no sombrete de 80%, né? No início ela estava pendurada. Então aí eu resolvi apoiar ela na bancada, tá? Coloquei aonde pega uma corrente de ar mais leve. E as regas eu resolvi mudar o substrato, porque eu tinha colocado essa planta somente na brita, tá? E então ela deu um despertar, deu um sinal ali que estava indo para o caminho certo, mas não estava satisfatório. Então aí eu resolvi replantar novamente, né? Eu utilizei um vaso, né, de plástico normal, tradicional, e misturei com a brita a casca de pinho, carvão, tá? E um pouquinho de esfagno, mas o esfagno foi bem pouquinho, porque ela estava muito desidratada. Então eu coloquei bem pouquinho. E então a planta começou a desenvolver, né, muito melhor, né? A adubação estava sendo feita normal, igual as demais plantas, tá? Não tive assim um foco maior em adubação, porque eu queria ver mesmo o desenvolver da planta em si. Então quase não teve assim adubação específica, tá bom? E então assim, foi algo que me surpreendeu bastante, porque em questão de poucos meses, né, a planta reidratou. Como vocês podem ver aqui, ó, os bulbos estão bem cheinhos, verdinhos, né? A quantidade de raízes novas tá satisfatória. A brotação, tá vindo muita brotação, como vocês podem ver aqui. Olha só a quantidade de brotação nova, né? Um bom enraizamento, muita raiz. Então, assim, foi surpreendente, né, como essa planta respondeu. Então, aí eu vi que ela estava gostando. E agora, recentemente, né, como deu uma esfriada aqui pra gente, fez frio alguns dias, né, mas mesmo assim, independente do frio que fez, né? Porque questão aí de uma semana de frio não é suficiente para fazer uma planta florescer. Então ela precisa, né, estar aclimatada no ambiente em um todo para poder conseguir produzir sua floração. Ela me surpreendeu com a haste floral, né? Portando aqui 3, 5, 6 flores, né? 6 belas flores, que são flores grandes, tá? Ó, são flores até grandes. O labelo dela é meio em forma de concha, pessoal. Olha só, assim, ó, tá vendo? Que ele é em forma de concha. Então, por isso não apresenta tão grande aqui para baixo, ó. Mas é uma flor muito grande, muito perfumada, tem um perfume muito bom, né? Uma coisa assim que me agradou bastante. Eu não cultivava esse tipo de planta por serem híbridas, né? Como eu já disse para vocês, eu não cultivo híbridos assim, né? Eu tenho alguns que foi presente ou algo do tipo,
mas eu tenho foco nas espécies. Mas aí como, né, o pessoal falava muito que, nossa, é impossível cultivar Miltoniopsis aqui no Goiás e tal, porque elas não suportam o calor, não tem umidade suficiente e tal. Então eu resolvi, né, fazer a tentativa. E acabou tendo um bom resultado. Então, como vocês podem ver, o vegetal da planta tá lindo, né? É uma cor muito bonita, um tom claro, muito bonito, chamativo. Suas flores também são flores bem chamativas, como vocês podem ver aqui. Ficou uma planta, né, praticamente uma touceira, né, em questão aí de um ano, vamos dizer assim, né, de 3 bulbos, ela está praticamente já uma touceira. Então, o tratamento foi, né, bem eficiente. Foi algo assim que me surpreendeu, né, que eu gostei e a planta respondeu muito bem. Então, pessoal, se você mora em clima quente e tem vontade, né, de adquirir essas plantas, que são as que chamadas, né, Miltônias, amor perfeito, né, que o pessoal chama. Então, se você tem vontade de adquirir essas plantas, eu só digo para vocês uma coisa: vão em frente, adquira um exemplar, vai analisando o ambiente que você tem no seu orquidário, tenta fazer algumas adaptações necessárias, né, para estar mostrando a planta, né, diferentes tipos de ambiente, e vai observando, né, como ela vai se desenvolver. Então, pessoal, como eu estava dizendo, eu tive que pausar o vídeo aqui, né? Mas agora voltando aqui ao assunto. Se você tem vontade de adquirir essas plantas, né, que dizem ser impossível o cultivo, tente, sempre tente, tá? Uma vez a gente pode errar, né? 2 vezes, mas eu peço assim que tenha persistência, porque sempre dá certo. Eu já fiz vários testes com muitas plantas que muitos disseram ser impossível cultivar no meu clima. E eu, com algumas tentativas, algumas, né, assim como essa, de primeira tentativa, eu já consigo um bom resultado, né? Outras eu adquiro um exemplar, vou tentando ali, mas chega um ponto que a planta acaba morrendo, né? Eu adquiro novamente e aí eu aproveito, né, o conhecimento que eu adquiri da tentativa passada e tento novamente ali com um novo exemplar, e muitas das vezes, tá? Praticamente eu posso dizer para vocês que 95% das vezes eu consigo cultivar a determinada espécie que muitos dizem, né, ser impossível. Então, né, tudo depende de persistência, tá bom? De determinação ali, de foco, conhecimento. Gente, conhecimento é a base para tudo, tá bom? Quando for adquirir uma planta, pesquise sobre ela, qual a origem dela, qual o clima dela. Se ela é um híbrido como esse, eu sei que as Miltoniópolis, né, têm uma ligação com as Miltônias, não é? Então, assim, eu vou pesquisar como é o ambiente das Miltônias, como que ela funciona ali, o desenvolver da planta, as características principais de cultivo, do ambiente, né, aonde ela vegeta ali em si. Então eu tento rastrear ali, né, o passado da planta, para mim conseguir ter uma base, né, de como eu vou tentar cultivar ela. E sempre dá certo, tá bom? Essa planta, né, esse exemplar aqui em específico, se alguém tiver interesse em adquirir, tá bom? O nome dela é Miltoniopsis. Miltoniopsis é um nome complicado, gente. Espera aí, deixa eu só conferir aqui na plaquinha. É Miltoniopsis Golden Snow White Light, tá? Então é um nome assim complexo, mas eu vou deixar também no título do vídeo, tá bom? Eu vou deixar como título o nome dessa planta, que aí se vocês quiserem tá adquirindo, tá bom? Eu vou ter disponível também um corte dela, tá bom? Porque como vocês viram aqui, o vaso já tá cheio. Eu vou estar dividindo essa planta, é uma planta que já está climatizada, tá bom? Se alguém tiver interesse, pode me chamar no WhatsApp, mas eu vou estar apenas um corte apenas, tá bom?
Então, como eu disse, se você quer cultivar, né, você pode utilizar da minha experiência para o seu cultivo. Procure um local no seu orquidário onde tenha uma ventilação, mas seja uma ventilação um pouco mais leve, tá bom? Faça regas, tá, diárias para essas plantas. Use um substrato que retenha um pouco mais de umidade. Use vaso plástico sempre. Todas as plantas que gostam de umidade, utilize vaso plástico. O vaso de cerâmica, cachepô e placas resseca muito, então dificulta ainda mais o seu cultivo. Tá? Uma adubação balanceada é essencial para todas as plantas, ok? E a iluminação, para algumas, né, a gente tem que sempre pesquisar, porque para umas é mais e para outras é menos, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo foi mais para contar para vocês a história, né, de como eu resolvi fazer esse teste, tá? Para motivar vocês também a estar tentando. Se vocês têm a vontade de adquirir alguma planta que muitos dizem impossível, não vai na conversa de outras pessoas, tá bom? Tirem as conclusões por vocês mesmos. Tentem adquirir conhecimento do passado da planta, tá bom? Veja, porque todas as orquídeas, independentes de quantos e quantos cruzamentos fizeram, ela saiu, né? Ela se originou, né, de plantas espécies. Então procure de onde é a espécie, porque pela espécie você tem uma base de toda a história da planta, né? Com essa base você consegue procurar um local melhor, um ambiente mais satisfatório para um bom resultado de cultivo, tá certo? Então, pessoal, é isso. Se ficou alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp, pode mandar aqui nos comentários. Eu sempre deixo o meu WhatsApp na descrição do vídeo, tá bom? Nos comentários também eu respondo todos, podem estar deixando aí nos comentários. Não se esqueçam, deixe seu like, compartilhe o vídeo, vamos estar ajudando o canal aí a estar crescendo, tá certo? Se não é inscrito, se inscreva no canal, sempre temos vídeos novos, né, sempre focado em uma única planta, em uma única espécie, tá bom? Para poder sanar as dúvidas de quem está começando, muitas vezes de quem já está no meio, tá? E muitas vezes seria só uma forma de obter mesmo conhecimento, né, e experiências de cultivo. Porque muitas vezes a gente pega uma dica de um vídeo, pega de outro, adapta em nosso orquidário e acaba conseguindo, né, um resultado ainda até melhor, né, do que foi passado. Então é sempre bom a gente estar divulgando conhecimento e aprendizados, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais. Logo, logo teremos outros vídeos.